Viamão é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul, do qual é o sétimo mais populoso, com população estimada de 256.302 habitantes em 2020. É o maior município em extensão territorial da região metropolitana de Porto Alegre. A origem do nome Viamão é controversa. A versão mais comum é de que a partir dos morros da região e do topo da Igreja Matriz é possível se avistar o Lago Guaíba e seus 5 rios afluentes, Jacuí, Caí, Gravataí, Taquari e dos Sinos, que formam uma mão aberta. Daí a frase, Viamão. Já a versão mais provável seria originária do nome Ibiamon, que significa terras de Ibiás, que são pássaros. Outros afirmam que seria uma passagem entre montes, o que chamavam de Viamonte. E ainda existe um relato de que teria como origem o antigo nome da província de Guimarães, em Portugal, Viamara. Os chamados Campos de Viamão estiveram entre as primeiras áreas do atual estado do Rio Grande do Sul a ser ocupadas pelos colonos, a partir da década de 1730. Essa grande área correspondia às terras ao sul do rio Mampituba, tendo a leste o Oceano Atlântico e a oeste e a sul a baliza fluvial do Guaíba e da Laguna dos Patos. Essa ocupação inicial foi feita por criadores de gado vindo do norte, principalmente a partir da vila de Laguna. Devido à farta presença do gado trazido pelos jesuítas em 1680 às missões, que já se havia espalhado pelo continente de São Pedro, vários colonizadores se fixaram nas terras propícias à pecuária e ao plantio. A região, antes deshabitada, já era uma zona de passagem entre Laguna e a Colônia do Sacramento, atual cidade de Colônia, no Uruguai. Inicialmente, os criadores de gado iam e vinham, aproveitando-se das amplas áreas de pastagem. Em meados dos anos 1730, um grande contingente de lagunenses migrou com suas famílias para a região. A partir de 1750, após o Tratado de Madrid, a população cresce com a imigração dos açorianos, parte da política da metrópole de ocupação das terras em zona de disputa. Como referência, pode-se constatar que o número de batizados triplicou entre 1751 e 1754. De acordo com o Rol de Confessados de Viamão de 1751, 43% da população era de escravos de origem africana, proporção compatível com as áreas de plantações ou de mineração, mas bastante incomum para uma área voltada ao mercado interno. Os cativos indígenas, por outro lado, eram apenas 3% da população. Um segundo impacto populacional, após a vinda dos açorianos, se deu pela imigração dos índios guaranis. Em março de 1763, Pedro de Cevallos, então governador de Buenos Aires, invade a vila de Rio Grande, capital da província e seu único porto marítimo. Com isso, a freguesia de Viamão, como na época era chamada, é tomada por um grande contingente de refugiados. Viamão torna-se, então, a sede do governo da capitania, assim permanecendo até 1773. Nesse mesmo ano, a sede do governo passa para a freguesia de Porto dos Casais, atual capital Porto Alegre. A importância estratégica do Porto dos Casais estava em que facilitava tanto a proteção do domínio português na própria região, então ameaçado, quanto a preparação de uma possível retomada de Rio Grande. Além disso, era por esse porto que saíam todas as mercadorias, dali para Rio Grande e de Rio Grande para o resto do Brasil. Viamão está a 25 quilômetros de Porto Alegre. A altitude no centro é de 111 metros. O perímetro é de 227 quilômetros, sendo 110 quilômetros de margem para o Lago Guaíba e
para a Lagoa do Casamento. Tem um clima subtropical, com verões quentes e invernos frios, com chuvas bem distribuídas ao longo dos meses do ano. As temperaturas podem chegar a 40 graus Celsius e a 0 graus Celsius. O relevo tem morros em parte do município e planícies ao norte e ao sul. É um município que conta com as águas do Lago Guaíba e da Laguna dos Patos, o que faz com que possua inclusive praias no distrito de Itapuã. Possui muitos lagos e lagoas, sendo o Lago Tarumã, na área central da cidade, o mais conhecido. Conta também com a represa Lomba do Sabão, uma das nascentes do Arroio Dilúvio, um dos limites naturais entre Viamão e a capital, Porto Alegre, e o Arroio Fiuza. Hoje, a população do município conta com um pouco mais de 250 mil habitantes, com cerca de 52% da população sendo feminina. Esta população está concentrada em alguns núcleos de povoamento, especialmente no centro e nos distritos de Viamópolis e Santa Isabel. Sua densidade populacional é de 171,3 habitantes por quilômetro quadrado. É anormalmente baixa para o município da região metropolitana, sendo mais de 17 vezes menor que a densidade da capital, Porto Alegre. Em adição aos núcleos urbanos e rurais, o território de Viamão inclui 3 terras indígenas Guarani e também abriga 2 territórios quilombolas. Há no município vários locais de interesse ecológico, como o Parque Estadual de Itapuã, APA do Banhado Grande, Refúgio da Vida Silvestre Banhado dos Pachecos, Parque Municipal Saint-Hilaire e as reservas particulares de patrimônio natural. Dentre esses locais, destaca-se o Parque Saint-Hilaire, com mananciais de água não poluída e exuberante vida selvagem, não obstante a proximidade de grande região urbanizada. O parque, com a pressão populacional da área nas últimas décadas, vem sendo ameaçado na sua integridade. Seu nome homenageia o famoso viajante e pesquisador Auguste de Saint-Hilaire, que passou pelo Rio Grande do Sul no século XIX, descrevendo aspectos naturais e costumes regionais. É-lhe atribuída a seguinte frase, referindo-se ao clima: "Neste estado não há viventes, só há sobreviventes". O parque é administrado pela Prefeitura de Porto Alegre, que possui 11% de seu território. Conheça Viamão, uma linda cidade com belos recursos naturais.